Mateus capítulo 24, versos 37, 38 e 39. Eu vou ler pelo telão, assim fica uma leitura numa única versão, por gentileza. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Podeis assentar, louvando ao Senhor. A nossa meditação de hoje, ela está baseada nesse texto, né? E eu tenho por costume, como já comentei aqui anteriormente, me chama muito a atenção os textos onde o próprio Jesus, ele menciona passagens do Antigo Testamento. E quando o pastor Danilo me mandou um recado que nesse domingo eu estaria trazendo a mensagem, no meu coração ficou uma passagem, a passagem aonde comentava a respeito de Josué e Calebe, os 12 espias. E essa mensagem ela foi amadurecendo durante a semana, e quando foi na sexta-feira, na hora do louvor inicial, aquilo foi tremendo. No meu coração, o Espírito Santo falava assim: foque na arca, foque na arca, foque na arca. Eu fiquei olhando do lado assim, a coisa batia tão forte, querido. E eu não tive como me manter no assunto relacionado aos 12 espias. E aí, eu tive para mim que é da parte de Deus, sem dúvida, focar na arca. E o texto então mostra exatamente esse. Quando eu fui abrir a Bíblia, mostrou exatamente o texto que nós lemos para vocês. São Mateus, capítulo 24, 37 a 39. Jesus, ele quando estava no sermão, comentando sobre a vinda repentina do Senhor, do Salvador, ele menciona o exemplo, assim como nos tempos de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Quando eu vou lá para o livro de Gênesis, capítulo 6, eu tenho então a história de Noé. Alguns de vocês provavelmente já acompanharam totalmente essa história. Existe até uma rede de televisão que relatou essa história. E com relação a Noé, nós percebemos que naquela ocasião, agora eu vou trazer alguns dados mais curiosos. Naquela ocasião, quando Deus cria o homem, Adão e Eva, até o nascimento de Noé, passaram-se 1156 anos, de Adão até Noé. E quando Noé tinha 500 anos, ou seja, 1656 anos tinha passado do nascimento de Adão até Noé, a Bíblia fala que Noé já tinha então os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E a palavra veio a ele, num chamado muito importante a respeito do que haveria de acontecer naqueles tempos. Se você voltar um pouquinho mais, no capítulo 5, você verá a geração de Sete. E é importante nós deixarmos bem claro que sempre as gerações são contadas a partir do nascimento dos primogênitos, do primeiro homem da família. E da geração de Sete até Noé, foram 10 gerações,
1156 anos se passaram, 1656 anos, quando ele recebe o chamado e a ordem: Noé, vai e constrói uma arca. Meu coração se entristeceu por eu ter criado o homem. A Bíblia fala que Deus se arrependeu. Na tradução do hebraico, o sinônimo dessa palavra arrependimento é entristeceu, tá? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele se entristeceu. E ali então ele toma uma decisão drástica: olha, eu vou acabar com toda a alma vivente debaixo dos céus. E ele começa a tecer que iria acabar com os homens, que iria acabar com os animais. O mais interessante é que ele usa uma palavra até diferente: ele acaba com todas as substâncias. É o termo utilizado no texto bíblico, que ele acaba com todas as substâncias. Então ele começa a mostrar para o povo daquela época que haveria de ter um juízo sobre toda a carne. Mas ele, olhando para Noé, diz a palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, querido, por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Porque Noé, ele não era um homem qualquer. Ele era um homem que ele se afastava do mal. Ele era um homem que se apartava daquilo que era errado. Era um homem que obedecia a Deus. Era um homem que tinha convicções focadas em Deus, firmadas em Deus, firmadas na rocha. Então ele não era levado por vãos e ventos que ficam numa orelha de um lado, numa orelha do outro, e a pessoa vai para um lado para o outro. Não, ele não estava só olhando para o seu desejo carnal, mas ele estava olhando para os desejos, para a vontade de Deus. Então Deus lá do céu, ao olhar aqui para baixo, ele fala: olha, ali tem um homem que eu tenho achado graça. E ele vai até Noé e fala: Noé, eu vou acabar, vou dizimar, vou passar um juízo final aqui, só que você vai construir uma arca, que na tradução do hebraico significa tevat, no hebraico tevat. Essa verbete, essa palavra, ela só foi usada mais uma vez na Bíblia, quando se referindo ao cesto que carregou Moisés. Então, essa palavra não era uma palavra para designar um navio, designar um barco, era para designar algo que flutuasse. Então não havia nenhum problema no formato da construção deste grande embarcação, desta caixa que flutuaria. E ele, fazendo aqui alguns comentários, os engenheiros navais de hoje fizeram 10 situações, 10 propostas de como deveria ser algo que flutuasse com a tecnologia daquele tempo. E a única forma que pudesse flutuar o barco naquele tempo foi a forma que eles criaram. Teria que ter 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Uma grande caixa flutuante. Estima-se que caberia ali dentro 300 vagões de trens. Caberia 100 mil animais do tamanho de uma ovelha. Caberia 2.456 elefantes.
era algo tremendo, tá? Era colossal para a ocasião. E quando Noé recebe a recomendação, vai e constrói essa embarcação, essa arca, o próprio Deus deu o nome de arca, com uma madeira de Gomer, e aí dá as dimensões de como deveria ser essa arca, e fala que ali deveria juntar. Há um erro, às vezes, natural, que as pessoas falam que entrou ali de 2 em 2. A palavra fala que entrou 7 casais de animais puros e 2, ou seja, um casal de animais não puros, tá? Então entrou 7 e 7, 7 machos, 7 fêmeas, de animais considerados limpos, e um casal, um de cada, de animais não limpos. Mas isso aí entra para uma outra situação, só para deixar bem claro. E aí, esses animais entraram. Vamos imaginar, queridos, como seria a época de Noé. A Bíblia fala, eu vou até fazer questão de fazer a leitura, no capítulo 6, se vocês puderem abrir comigo, só para acompanhar. No capítulo 6, mostra exatamente como Deus se refere. Capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor, no sentido de entristeceu-se, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo, me entristeço de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, essa era a condição humana que Deus estava vendo. Noé recebe o recado, vai construir a arca. Então, o texto, ele relata, aqui há um estudo entre 100 e 120 anos foi a construção dessa arca. Noé tinha 500 anos quando ele começou a construir essa arca. Então, imagine só, primeiro, Noé separado do povo, que era um povo idólatra, um povo que só era egoísta, que só se preocupava consigo, era um povo que estava envolvido em concupiscências carnais, só fazia o que tinha vontade, só buscava a sua própria felicidade. Então ele foi separado e começou a construir a arca. Então ele começou a construir, pegar a madeira, pegar o betume, pegar as cordas, pegar toda a matéria-prima relacionada para construir essa arca, e ele começa a construir. Passa 1 ano, passa 2 anos, passam 3 anos, 10 anos, e ele vive a vida dele. A esposa dele começou a construir essa arca com ele. Depois vieram os filhos, e ele começa então a ter os filhos ajudando. As pessoas passavam ao redor e começavam a olhar aquela coisa, aquela caixa gigantesca sendo construída. Imagine a zombaria, imagine a gozação, imagina a forma como as pessoas começavam a olhar, olha, aquele cara é louco, vai construir um barco em lugar seco. Eles começaram a zombar, a zombar, a zombar, a zombar. Mas, queridos, quando Noé, ele ouvia essas críticas, o Espírito Santo falava: foque na arca, foque na arca, foque na arca. A arca era a sua salvação, era aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Mesmo apesar de toda a coisa mais incrível daquela época, a construção mais gigantesca, colossal daquela época, mas era a ordem de Deus. Foque na arca. E ele então passou 10 anos, 20 anos, e ele, tenho certeza, queridos, imagina ele falando com os pais das esposas dos seus filhos.
então seriam os sogro e sogra, familiares das esposas dos seus filhos, a família das esposas dos seus filhos, porque os seus filhos eles já tinham acreditado, já estavam lutando em favor da arca, mas e as esposas e as familiares das esposas? Então ele começou a pregar naquela época: olha, venha cá, vamos construir a arca, vamos fazer isso, olha, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um juízo sobre a terra, Deus vai fazer algo diferente que vai consumir toda a carne. Mas eles zombavam, eles não acreditavam. Quando Jesus ele faz o seu comentário no livro de Mateus, ele fala, assim como foi nos dias de Noé. Ele faz um paralelo, ele faz uma comparação. Naquela época, tinham pessoas que acreditavam em Noé, pessoas que não acreditavam. 1656 anos até Noé, mais 250 até Abraão, mais 2000 até o nascimento de Jesus, mais 2020 até hoje. Estima-se algo em torno de 6.000 anos de Adão até os dias de hoje. Nos dias de hoje, ainda temos essas duas classes de pessoa: aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam em Jesus Cristo. Tem ainda até hoje pessoas que duvidam do que foi falado agora há pouco: assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos abrir, só para vocês terem uma ideia. Assim como eu li a sentença lá em Gênesis, sobre o dilúvio. Vamos ler agora em 2 Pedro, por favor. Vocês vão ouvir a sentença do próprio apóstolo São Pedro, tá? Falando a respeito dos dias de hoje. Pedro já é Novo Testamento, tá, pessoal? Então, acompanhe isso. Segunda Pedro, capítulo 3, do 8 até o 14. Mas, amados, você conseguiu? Ótimo, vou ler pelo telão. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor, aquele dia do Senhor que foi comentado pelo próprio Jesus, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas as coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais, eu acho até que vai até o versículo 14, né? Passamos. Esse é o 13? É o 14, até aí. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Então, percebam, tá? Que o próprio
Pedro, apóstolo do Senhor, ele mostra que no final dos tempos haveria uma nova sentença, acabaria em fogo, chama, se queimarão. O que Deus fez lá no tempos do dilúvio, acabou toda a carne em água, agora vai se acabar em fogo. E existe uma igreja que está falando que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus conduz para o céu. E existe a mesma categoria das pessoas lá do Antigo Testamento, existem nos dias de hoje. Pessoas que não acreditam que isso irá acontecer. Então Jesus, ele fala, assim como nos dias de Noé, percebam que ele faz a sua explanação comparando exatamente ele como sendo a arca. Jesus é a nossa arca da salvação. Jesus, quem acredita, quem foca em Jesus, quem foca na arca, quem foca na obediência, quem foca na crença nos dias de hoje, será salvo. Quem não foca será, infelizmente, morto, vai perder a salvação. Então, quando eu olho para aquela época, tá? Eu consigo ver as pessoas zombando de Noé, zomba 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, vamos supor que durou 120 anos. Quando terminou a arca, Deus fala assim, olha, agora chama todos que acreditaram, seus filhos, a esposa dos seus filhos, os animais, e toma para si tudo que você pode trazer de alimento para ti e para eles. Eu fiquei meditando, queridos, eu imaginava que, assim como Deus tem poder e teve poder para trazer os animais, foram todos orientados a entrar na arca, porque não saiu Noé carregando nenhum animal, eles vieram por conta própria. Eu imaginei que pudesse ser que dentro da arca, durante os 370 dias que ficou mais ou menos previsto, mais de um ano ficou todo mundo, aquele povão dentro da arca, eu imaginei que pudesse os animais ficassem em estado de hibernação, numa letargia, eu imaginei, coisa minha. Mas o texto fala que Deus mandou pegar comida para ti, para a sua família e para eles, os animais. Então eles se alimentavam lá dentro. Imagina, queridos, como seria a vida dentro da arca. Estima-se que mais ou menos 7.000 animais estavam dentro daquela arca. Imagina como seria aqueles animais vivendo, comendo, ruminando, fazendo suas necessidades. Recentemente um gambá entrou lá no nosso quartinho lá com 4 gatos e um gambá, mas fez uma sujeira. 5 animais. Imagina 7.000 animais. Então, a convivência dentro da arca, ela não é fácil. A convivência dentro da igreja, ela também não é fácil. A própria igreja, assim como diz a palavra, que Cristo é a cabeça, mas o corpo é a igreja, é a noiva. Então a arca, muitos querem e pensam que viver na arca com as maiores dificuldades que possa existir, aí quer sair, quer se desviar. Mas pensa bem, se você sair da arca, o único lugar de salvação que existe, você vai perder a sua vida, vai perder a sua salvação. Então, por mais que você acredite que sair da arca seja a solução, a Bíblia, ou melhor, o hino que foi cantado agora há pouco, uma vez que você viveu, conheceu o Santo dos Santos, em outro lugar, não é um lugar para se viver, não dá para viver, querido, não dá para viver. Então, qual é a reflexão que eu trago para os irmãos esta manhã? É que, primeiro, a arca é a salvação. Naquele tempo,
foi a arca. Nos dias de hoje, é Jesus. Naquele tempo, era difícil viver dentro da arca devido às dificuldades. Aqui, nos dias de hoje, durante o período da igreja, tem as suas dificuldades. Tem irmãos que talvez não te cumprimentem. Tem pessoas que às vezes você torce o nariz. Pode acontecer. Tem dificuldades? Tem. Tem desencontros, aflições? Tem. Mas aqui é o único lugar que há salvação. Não existe outro lugar, querido, não existe. O único lugar que você possa, por mais que venham as dificuldades, venha a doença, venha o desemprego, venha o desentendimento, venha algum tipo de aflição, mas é na igreja que você tem a salvação. Então, eu quero falar aqui aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Meu querido, foque em Jesus Cristo, a arca da nossa salvação. Por mais que você possa estar passando por dificuldade, foque em Jesus Cristo. Não foque no pastor, não foque no evangelista, não foque no seu patrão, não foque nas pessoas ao seu redor. Foque em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E você verá que nós vamos alcançar a tão esperada salvação. Não existe outra forma de salvação. Você não tem um outro local mais gostoso de estar do que seja na presença do Senhor, aos pés do Salvador. Não existe outro local, queridos. Por mais que você procure, não existe outro local. Para encerrar, querido, por mais que nós estejamos vivendo um comparativo entre o período de Noé e o período de hoje, que são muito semelhantes, mas um dia o dilúvio passou, um dia a tempestade passou, um dia a guerra cessou, um dia a aflição terminou, um dia você acordou e viu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você tenha certeza que por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, um dia melhor virá, e esse dia melhor será quando você estiver convicto de que não vou jamais largar, jamais sairei dos pés do meu Salvador. Hebreus capítulo 10, 23 a 25, para encerrar. Hebreus capítulo 10, do 23 ao 25. Eu vou fazer a leitura por aqui mesmo. Retenhamos-nos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se no teu coração passou alguma vontade de, olha, eu vou deixar de ir para a igreja, já que tem culto presencial, culto virtual, culto remoto, querido, não deixe a sua igreja. A sua igreja, ela é o local onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É o local onde você tem a comunhão, onde você tem as instruções, onde você tem a resposta da parte de Deus. Então, meus queridos, não deixe jamais, tá, de vir à igreja, e se passa no teu coração alguma vontade de se desviar, receba a oração esta manhã, para que não deixe essas críticas chegarem ao teu ouvido, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. As palmas louvem ao Senhor esta manhã.
Aleluia, Jesus. Se coloque de pé. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com mais 2 louvores, para a gente fechar esse culto com chave de ouro. Eu queria chamar aqui à frente pastora Natália, missionária Silvana, o pastor Sérgio também. Aleluia, para se colocar aqui na frente, pode vir. E eu também vou estar aqui à frente, amém, meu amado? Se você precisa de oração, né? A palavra do Senhor, ela falou com você. Às vezes você chegou aqui nessa manhã meio desanimado, meio sem forças. Então eu creio, meu amado, que o mesmo Espírito Santo que habita em Jesus, habita na nossa vida, e habita na vida da pastora Natália, da missionária Silvana, pastor Sérgio. E eu creio, meu irmão, que no momento que você vier aqui na frente receber a oração, o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar fortaleza na sua vida, força, perseverança, vai te colocar de pé novamente, vai te renovar nesta manhã, renovar as suas forças. Amém, meu irmão? Se porventura você está sofrendo com alguma enfermidade, né? Você foi no médico, o médico falou que seu caso é somente de cirurgia, e você crê que o Senhor Jesus é o médico dos médicos, que Ele está aqui nessa manhã, que Ele tem poder para operar uma cirurgia na tua vida. Então pode vir aqui à frente também. Eu me coloco à sua disposição para orar pela sua vida. Amém, meu irmão? Mas lembre-se, meu amado, que na arca ainda é o melhor lugar para se estar. Se perder a chance de dar um glória. Mas independente do que esteja acontecendo dentro da arca ainda é o melhor lugar para se estar. Dentro da arca ainda é o lugar da salvação. Aleluias. A Bíblia diz, meu amado, que Deus, ele fez uma aliança com Noé, mas por causa da aliança que Deus fez com Noé, toda a casa, a família de Noé foi salva. Sabe o que Deus está falando, meu amado? Que por causa da aliança que Ele tem com você, a tua casa vai ser salva. Teu marido, a tua esposa vai entrar na arca com você, a tua família vai entrar na arca com você, meu amado. Tem alguém que tem uma aliança com Deus aqui nesta manhã? Então, meu irmão, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que quando você menos esperar, tu e a tua casa estarão dentro da arca do Senhor, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que crê nessa manhã, meu irmão? Então vamos adorar, vamos exaltar nesta manhã. Tem alguém que tem motivo para adorar o Senhor Jesus aqui neste lugar? Então neste momento, meu amado, esqueça de tudo, rasgue o seu coração a Ele nesta manhã e saia do seu lugar, vem receber oração. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. E deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. Eu foco em Jesus Cristo, aleluias. Adore ao Senhor. Vem receber oração nessa manhã. Pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está
pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra te levantar. Ele te levanta. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova e transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. A sua salvação está em Jesus Cristo, a sua salvação. Receba da força do Senhor, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, declare isso. Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus naquela cruz, nada pode parar o autor da vida. Aleluia, não pare de adorar, não pare de exaltar, continue em espírito de adoração. Aleluias. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com esse último louvor para encerrar este culto com chave de ouro. Mas ofereça o seu melhor, meu amado. Tu és a minha luz, rasga o seu coração a Ele. minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Pega suas mãos e declara, igreja. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. E um dia O Espírito Santo de Deus, o céu pra nos mergulha sobre os teus filhos nesta manhã. Ó Espírito Santo, unge, capacita, reveste da tua plenitude, das ferramentas espirituais que são dobradas de poder, de virtude, unção, autoridade, ousadia e graça. Ó Espírito Santo, ministra a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o temor, a perseverança. Ó Espírito Santo, renova os teus filhos, renova as forças dos teus filhos nesta manhã. Tu és a minha luz, a minha salvação, que a ti me renderei. Somente a ti. Se renda a Ele nesta manhã, ao teu lado estou, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, assim como a águia voarão com asas de águia, correrão e não se fatigarão, andarão e não se cansarão. Seja renovado nesta manhã, receba o relevo direto do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Em ti confiarei, eu nada temerei.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás. Se Ele faz, pra sempre reinarás. Aleluia. Se Ele fez, você tem liberdade para dar o seu glória a Deus, para dar o seu aleluia. Você tem liberdade, meu amado, para adorar o Senhor. Você pode dobrar o seu joelho, você pode se jogar no chão, você pode pular, você pode erguer as suas mãos, você pode fazer o que você quiser nesta manhã. Levante suas mãos. Hora vem, Senhor Jesus. Declare isso com toda a fé nesta manhã. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Declare. Vem Jesus, vem Jesus. Será que tem alguém que está esperando pelo dia do arrebatamento? Será que tem alguém aqui nesta manhã Vem Jesus, que está preparado para ter um encontro com o Senhor Jesus dos ares? Ei, meu amado, o arrebatamento da igreja pode ser agora. Vem Jesus, você está preparado? Vem Jesus, só quem está preparado para ter um encontro com o Salvador, jogue sua mão para o alto. Vem Jesus, vem Senhor, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, sobre a minha casa, sobre a minha família, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Reina Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Declare isso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Revela em espírito nesta manhã. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E só quem está preparado para ter um encontro com o noivo, aplaude o Senhor Jesus o mais forte que você puder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus e graças a Deus. Aleluia. Então, mais uma vez, quero agradecer a cada um dos amados irmãos. Estou muito feliz, aleluia, de ver cada um dos irmãos aqui nesta manhã. Aleluia. Ainda estou sentindo a falta de muitos ainda, mas estou muito feliz porque você está aqui nesta manhã, porque você abriu mão de tudo, abriu mão do cobertor quentinho, da cama quentinha, do seu conforto, para estar aqui na arca do Senhor nesta manhã, para exaltar e glorificar o único que é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, meu irmão. Toda vez que você vem aqui, Deus ele vê o seu sacrifício, Deus ele vê o teu esforço, Deus ele conhece, meu amado, o que você está vivendo, Ele sabe o quanto de esforço que você teve que fazer para estar aqui neste lugar, nesta manhã. E eu te garanto, meu irmão, que o teu esforço vai ter recompensa, meu amado. Não, vou repetir, meu amado. O seu esforço vai ter recompensa, meu irmão. Aleluia. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que nessa semana tem resposta de Deus para a vida de alguém que está aqui neste lugar. Que nessa semana tem recompensa de Deus para a vida de alguém que está aqui neste lugar. Aleluias.
porque Ele sabe, Ele conhece o teu esforço, meu amado. Ele sabe que você está aqui nesta manhã, porque você é apaixonado por Ele, porque você, depois que você pisou no Santo dos Santos, você não sabe viver mais em outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, e Deus continue abençoando, liberando uma bênção especial sobre cada um de vocês. Antes da gente terminar, da gente orar para terminar, eu só quero relembrar os irmãos que toda terça-feira, às 5h30, a pastora Natália está fazendo uma live especial para as mulheres. Amém? Cadê a mulherada de Jesus aí? Cadê? Aleluia. Então, a mulherada de Jesus aí, mulheres de excelência, né? Toda terça-feira, a pastora Natália está fazendo uma live especial para as mulheres, a partir das 5h30 da tarde. E toda terça-feira também eu, juntamente com o pastor Murilo, estamos fazendo uma live de ensino toda terça-feira. Amém, queridos? Né? Estamos tendo um feedback bastante positivo aí toda terça-feira. Vários irmãos estão participando online com a gente, mandando perguntas, está sendo muito bom. Amém, queridos? Então, de terça-feira, coloca aí na tua agenda aí também, né? A partir das 19 horas da noite, das 7 da noite. Live de ensino, amém, queridos? Você que ama aí aprender, ama a palavra do Senhor, você pode participar, enviar suas perguntas também. E sexta-feira, meu amado, toda sexta-feira, a partir das 19, estamos também realizando a cesta profética, amém, meu amado? Tem alguém que gosta de profecia aqui? Aleluia. Então, toda sexta-feira a gente vem pregar a maior profecia da história, amém, meu amado? Então vem receber a palavra da maior profecia que existe na terra, que é a palavra de Deus, amém? Aqui sim, meu amado, se eu profetizar alguma coisa na tua vida, talvez não vá acontecer nada, mas se a gente ministrar aquilo que sai deste livro, meu irmão, eu tenho certeza que é a palavra que sai da boca de Deus aqui, é a palavra que vai se cumprir na tua vida. Tem alguém que crê? Então, sexta-feira, meu amado, a gente não está aqui trazendo profeta, não. A gente está aqui ministrando a maior profecia que existe, que é a palavra de Deus. Amém, querido? Então, sexta-feira, se esforça, vem. Sexta-feira passada foi um culto glorioso também. Um culto assim que não dava nem vontade de terminar. Então, vem, meu amado, para a cesta profética, amém, querido? Glória a Deus, graças a Deus. Quero chamar a pastora Natália para fazer o encerramento deste culto, para orar pelas famílias e para fazer o encerramento também deste domingo da família, desse culto abençoado em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Vamos orar então e agradecer o nosso Senhor, o nosso Deus, por tudo que Ele tem feito. Aproveita, apresenta a tua casa. Vamos apresentar as famílias ali que nós estamos orando, jejuando, para toda a nossa família estar nessa casa de oração também. Vamos orar pelo povo de Deus, para que haja um despertamento, assim como foi essa palavra nessa manhã, que todos nós estejamos atentos aos sinais que Deus está nos dando, que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Vamos orar pelos nossos irmãos também de Israel, porque está carente de oração. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por esse culto abençoado, por essa palavra, Senhor, que vem para nos despertar, vem para nos acordar, Senhor. Meu Deus, continua colocando por terra, Senhor, as escamas dos nossos olhos, o tapão dos nossos ouvidos. Continua, Senhor, meu Deus, trazendo despertamento para mim, para a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que a tua promessa irá se cumprir sobre a nossa casa. Nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao nome do Senhor, serviremos ao nome do Deus vivo, Senhor. Nós cremos que nós vamos ter a honra, o privilégio, Senhor, de ver os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, os nossos filhos nessa casa de oração, papai, porque é para isso que nós temos orado, é para isso que nós temos intercedido, que nós temos jejuado, Senhor. Alcança os nossos lares, alcança também, Senhor, essas famílias que estão aqui no mural de oração, Pai.
alcança um por um, papai, porque nós cremos que o Senhor continua sendo o Deus que realiza impossível, Pai. O Senhor continua transformando as vidas, Senhor. O Senhor continua pegando aquele que o mundo não dá nada e trazendo para a tua presença, capacitando, levantando os teus filhos, os teus servos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Senhor, aleluia, que no meio dos ossos muito sequíssimos, Senhor, o Senhor continua levantando um exército valente, Senhor, aleluia, no meio do lugar, Senhor, de morte, o Senhor continua soprando vida, Senhor, sopra vida nessa igreja, sopra vida nos lares, sopra vida em todas as famílias, papai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós lhe agradecemos por esse culto, Senhor. Em especial também quero orar, Senhor, pelo povo de Israel, Senhor, pela tua nação eleita, Senhor, Pai, que haja paz, Senhor, que haja segurança lá, Senhor, dá livramento para os nossos irmãos, cuida daquela nação, papai, e que esse sinal que está acontecendo lá seja mais um sinal, meu Deus, para que nós como igreja do Senhor venha nos avivar, para que nós como igreja do Senhor venha tapar as brechas, para que nós como igreja do Senhor venhamos estar com as lamparinas cheias de azeite, cheias da unção, cheio da graça do Senhor, papai. Recebe nessa manhã, meu Deus e meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, meu Deus. Nós consagramos a nossa casa no teu altar, nós consagramos a nossa semana para ti, nós consagramos, Senhor, a obra das nossas mãos para ti, Jesus. Fica conosco, papai, dá a vitória para a tua igreja, papai. Se porventura for uma semana difícil, nós cremos que o Senhor é Deus que está na fornalha, nós cremos que o Senhor é Deus que está na cova dos leões, nós cremos que o Senhor é Deus que está no meio do enterro, no meio do velório, porque o Senhor continua trazendo vida, trazendo ressurreição, trazendo vitória para todos aqueles que nele, no Senhor, creem. Nós temos a vitória pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Se você crê, aplauda o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A nossa semana está totalmente consagrada, totalmente abençoada, totalmente despertada por essa palavra. Fiquemos firmes na arca que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Estenda suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que esteja com cada um de nós, desde hoje para todo sempre. A igreja diz: amém. Aplauda ele de novo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E antes de você ir embora, dá um abraço, ou dá um soquinho, ou dá um tchauzinho para o seu irmão da direita, da esquerda, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a semana de todos, que seja uma semana ungida, que seja uma semana totalmente direcionada por nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigada a você que acompanhou essa live até no final. Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana abençoada por Deus, que a sua casa, que a sua família, que os teus filhos sejam totalmente abençoados pelo poder de Deus. Tenha um domingo de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso.
preciso do teu olhar. Eu me humilharei, declare a Ele. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim. E pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, Senhor. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar